Astrologia, nosso canal que fala sobre o céu da semana, sobre os eventos, sobre as curiosidades, né? A gente tem o objetivo de descomplicar a astrologia para todos e informar também o que se passa astrologicamente na nossa semana. Meu nome é Kátia Boto, eu sou astróloga há 15 anos, trabalho com astrologia e orientações astrológicas. Então hoje nós vamos falar de um assunto que tem acontecido nesses últimos dias, né, e que é bastante relevante para o nosso conhecimento também. Então, o que está acontecendo ultimamente que está chamando a atenção de todos nós? Esses saques, essa greve no Espírito Santo, né? Essa violência toda que foi deflagrada lá. E uma coisa que está impressionando é o comportamento da população de um modo geral. O que é isso? O que está acontecendo com as pessoas, né? O que aconteceu com o estado do Espírito Santo por conta dessa greve, né? A greve da PM. Vamos tentar entender isso através do nosso céu, né? Para ver o que está acontecendo ali. Então, eu fui buscar uma explicação astrológica, né? Uma orientação do céu. E eu me dei conta de que estamos na vigência de um eclipse. O que acontece? O que é um eclipse, né? No nosso caso agora, é um eclipse lunar. Esse eclipse lunar acontece por conta de uma lua cheia, né? Os eclipses lunares são frutos de luas cheias. Tradicionalmente, a lua cheia, ela já traz o ápice dos conflitos, ela já traz o momento em que as coisas chegaram no seu limite. A lua cheia, sem a influência de um eclipse, ela já traz a eclosão de coisas que vêm num crescendo, isso nas nossas vidas diárias, no cotidiano, né? Individualmente, a gente sempre sente a lua cheia como um momento de ápice, de não deu mais, aquilo ali já foi, já chegou no limite. Mas isso só acontece mesmo na lua cheia, geralmente no dia da lua cheia, na véspera da lua cheia. Porém, quando ocorre um eclipse, a gente começa a sentir os efeitos dessa lua 10 dias antes da data do eclipse, né? Então a gente já está nesses dias todos aí com essa situação da greve dos PMs no Espírito Santo e em que as coisas saíram absolutamente do controle. O eclipse ele começa com esse efeito de 10 dias antes e as coisas vão acontecendo, né? Os fatos vão ficando cada vez mais importantes dentro desse período, até o dia do eclipse exatamente, né? Que vai ser amanhã. E depois, o que acontece? A gente sofre os efeitos desse eclipse nos 6 meses que vão vir depois. Mas o que o eclipse faz dentro da astrologia? O que é isso? O eclipse, ele tradicionalmente, ele tem a ver com uma tomada de consciência, em primeiro lugar. A gente fala de uma consciência em que a gente começa a acessar diante das situações que acontecem nesse período do eclipse. A gente se toca de alguma coisa, a ficha cai, alguma coisa acende na nossa cabeça, a gente começa com algum tipo de reflexão a respeito da vida, a respeito da nossa vida, ou da vida das pessoas ao nosso redor, ou do que a gente realmente precisa fazer, né? As questões éticas, as questões ideológicas, né? Tudo começa a ficar, de uma certa forma, mexido durante o efeito de um eclipse. Sim, mas em que nível isso se dá? Né? Isso se dá no individual, né? Na minha vida, na sua vida, na vida dos seus irmãos, na vida da sua família, dos seus amigos, do seu chefe. Isso se dá também no nível coletivo. E aí a gente vai falar de situações que envolvam uma comunidade, uma cidade, um país,
E como que a gente faz para identificar isso? Como que a gente consegue identificar em que área aquilo vai estar mexendo com a gente, né? Vai estar mexendo com o nosso coletivo, com o nosso grupo de convívio. Como que a gente vai conseguir identificar isso no nosso mapa? Então, como algumas pessoas já sabem, o mapa astrológico ele é dividido em 12 casas, né? Ele é dividido em 12 áreas da nossa vida. E essas divisões formam os eixos. Vou explicar o que é um eixo. A casa 1, ela forma um eixo com a casa 7. A casa 1 fala do eu e a casa 7 fala do outro. Quando a gente fala de um eixo, a gente está falando de uma oposição entre duas casas. Como a mandala é redonda e temos 12 casas, nós temos 6 oposições, nós temos 6 eixos, ok? No caso de Vitória, abrindo o mapa de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, a gente vê as 12 casas relacionadas ao estado de Vitória. Como o eclipse sempre que acontece, ele pega um eixo, ele trabalha os eixos dos nossos mapas, tanto faz se é eclipse de lua ou eclipse solar, ele vai trabalhar com eixos, né, com duas casas em oposição, como eu expliquei. A gente precisa sempre entender, localizar dentro do mapa em que eixo esse eclipse está caindo. A gente vai começar a falar aqui do eclipse, ok? Que é Leão e Aquário, em 22 de Leão, 22 de Aquário, porque é uma posição exata. Leão fala de quê? Da autoridade. Leão é um signo que rege as autoridades, todo tipo de autoridade. Aquário fala das massas, do povo, do que é coletivo, do que da galera, o geralzão, vamos dizer assim, Aquário. Enquanto Leão está em oposição a Aquário, que é uma oposição normal, a gente vê aí a dualidade do indivíduo, do individual, do que ele acha importante para si e da relação dele com o outro, com os outros, com toda a parte da coletividade, que é a parte aquariana, né? O aquariano tem uma consciência coletiva maior, muito maior, né? Então você vê esses dois dentro de um eclipse, na vigência desse eclipse. Então a gente já está falando aí, de um lado da autoridade, a gente fala da PM, né? E do outro lado das massas, o povo, o pessoal na rua. Quando a gente pega esse eixo, Leão e Aquário, e joga no mapa de Vitória, o que a gente vê é exatamente uma sobreposição do eclipse em cima da casa 2 e 8. O que é a casa 2 e 8? O que é o eixo 2 e 8? 2 fala dos bens materiais, do que é meu, do que me pertence. Geralmente a casa 2 é a casa do bem material individual, né? É o teu dinheiro no banco, é a sua lojinha, né? É o seu carro, é aquilo que você lutou para conseguir, aquilo que você trabalhou, que você suou para conseguir na vida e que é seu. A casa 8 é o dinheiro compartilhado, é o dinheiro que não é só meu, é o dinheiro que é meu e do outro, né? É uma casa que está associada a valores também, mas está associada à partilha, o que não é só meu, o que é meu junto com de outra pessoa. Ela é uma casa também, enquanto que a casa 2 fala de ganho, ela é uma casa que está associada a desapego, a perdas, né? É uma casa que fala que vai ter hora que eu vou ter que perder, que aquilo ali eu vou ter que abrir mão. E a casa 2 não, a casa 2 está falando, não, eu vou conquistar, eu preciso disso. É tão interessante que é um eixo monetário, um eixo que fala do material, né? Dos valores, inclusive, e o eclipse em Vitória cai exatamente nesse eixo, ou seja, os saques, né? Os roubos, em que não só
a gente sabe o que está acontecendo ali, não é só a bandidagem que está agindo ali, não são só criminosos, né, costumeiros, e sim pessoas comuns também, né, que entraram nessa loucura de achar que o que é delas, que o que é dos outros também pode ser delas, né, que aquele dinheiro ou aqueles bens podem ser saqueados, né, é uma oportunidade que apareceu ali. Ok, isso tudo está acontecendo, mas aonde que vai dar isso? Aonde então que entra a consciência que o eclipse está prometendo, né? Justamente nessas atitudes. O que acontece lá é um desvio de valores, é uma confusão com relação aos valores. Esses valores não são só os valores materiais, são também os valores éticos, né, e morais. O que as pessoas estão aprendendo com isso? Primeiro, a importância que tem a questão do poder, a questão da autoridade na vida das pessoas. A gente fala de leão. Segundo, que a massa ela tem um comportamento, em alguns momentos, uniformizado de maneira equivocada. E a gente está falando aí do lado de Aquário. Que o dinheiro que a gente tem, ou que os bens que a gente conquista, de uma hora para outra, podem ser saqueados por pessoas comuns, né? E aonde que está a nossa garantia de alguma coisa? A gente fala do eixo, da casa 2 do eixo. E a casa 8, né, finalmente, o que é do outro, né? O que é do outro? Aonde que está o respeito pelo que não é nosso? A casa 8 também fala da morte, né, dos finais. A casa 8 está muito bem representada aí pelos mais de 100 homicídios que ocorreram nesse período. Então a consciência maior que a gente tem é acerca disso. As consequências a gente vai ver nos próximos 6 meses. As coisas vão ter que mudar, vai ter que haver uma nova reformulação sobre essa relação, né, de autoridade e massa e de importância de cada um dentro da sociedade. Esse estudo foi feito em cima do mapa de Vitória. Tem outros aspectos que a gente pode analisar, inclusive o da violência aparece aqui, né? Quando a gente vê o ascendente do mapa do eclipse junto com Júpiter, que é um planeta de expansão, em cima de Marte, né? Esse Marte que é o planeta que está relacionado à agressividade e à ação, que é o Marte do próprio mapa de Vitória. Então, assim, a gente vê um aumento da violência por conta dessa conjunção. Tem outras coisas que a gente pode falar aqui, mas o mais importante é que a gente saiba que nós temos no nosso mapa os nossos eixos, né? E que esse eclipse 22 de Leão, 22 de Aquário, está pegando um eixo do nosso mapa. E a gente saber mais ou menos qual é esse eixo pode ajudar a entender se nós estamos desde esse 1º de fevereiro, né, sentindo os efeitos já desse eclipse, se ele está mudando a nossa consciência de alguma forma, e saber que o que está se passando agora com a gente nesses dias, tanto coletivamente quanto individualmente, vai ter um desenrolar nos próximos 6 meses a partir do eclipse. Então, galera, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e caso você tenha alguma dúvida, alguma ideia para os nossos próximos vídeos, por favor, comente, ok? Estaremos aqui para tentar descomplicar a astrologia para vocês. Beijo!